e de Imperatriz, Maranhão, para Mato Grosso. Então está aqui o tão prometido vídeo sobre o diagnóstico de clamídia. Então estou devendo este vídeo aqui desde agosto, mas eu prometi que até antes do final do ano eu estaria fazendo a publicação. Então, como eu falei em um outro vídeo, existem diferentes doenças causadas por diferentes tipos de clamídias, né? Então, eu tenho aqui alguns exemplos, conjuntivites, inflamação da uretra, inflamação do colo do útero. Nós temos também pneumonia do recém-nascido, temos conjuntivite de inclusão e nós temos linfogranuloma venéreo, que também é causado por diferentes sorotipos de clamídia. Tem infecção de garganta, tem bronquite, tem sinusite, pneumonia atípica, disfunção do fígado, inflamação da placenta e aborto, dentre outros. E aí nós vamos falar sobre os exames que devem ser realizados para poder fazer o diagnóstico de clamídia. Eu dividi este assunto aqui em 2 vídeos. Hoje eu vou apresentar alguns aspectos importantes para o diagnóstico e no próximo vídeo, que provavelmente eu vou publicar amanhã, eu vou falar sobre o exame adequado para cada situação. Então, nós temos diversos tipos de exames, diversos tipos de métodos de diagnósticos que podem ser utilizados. Então, e também os materiais que podem ser usados, mas no vídeo de amanhã eu vou mostrar de um por um, tipo assim, na pneumonia do recém-nascido, qual que é o exame que nós vamos pedir? E se a criança tiver, ou adolescente ou adulto, tiver alguma alteração no olho causada por clamídia, qual é o exame que nós vamos pedir? Como que é feita a coleta? E se tiver no colo do útero, como é que nós vamos pedir esse exame? Como é que vai ser feita a coleta? Então, isso eu vou apresentar uma parte hoje e a outra, para completar este assunto aqui, para o vídeo não ficar muito longo, eu apresento amanhã. Então, vamos lá. Então, aqui são os materiais para o diagnóstico de clamídia. Então, nós podemos fazer um exame direto a partir de um raspado do olho, do colo do útero, da uretra, aspirado do nariz e garganta, fluido sinovial, que é esse líquido que fica no joelho, fica no cotovelo, fica entre as articulações. Também a partir de urina, e nós também podemos fazer um exame direto através de biópsia, com material de biópsia. Nós podemos fazer a cultura usando raspado do olho também, colo do útero, uretra, pus de bubão, que é aquela infecção que dá aqui na virilha, aspirado também de epidídimo, que fica ali no testículo, endométrio, raspado peritoneal, e também nós podemos fazer cultura através de material de biópsia. E em relação ao teste molecular, também dá para fazer com raspado do olho, do colo do útero, da uretra, aspirado de epidídimo, endométrio, conteúdo tubário, e esses 3 aqui eles podem ser feitos através do conteúdo tubário. Nós podemos fazer tanto o exame direto, cultura e teste molecular, raspado peritoneal e também material de biópsia. Então, como eu disse, o diagnóstico de clamídia, ele é realizado por diferentes métodos, Nós temos o exame direto, nós podemos fazer a cultura, nós podemos fazer os testes moleculares, por exemplo, PCR, e também a sorologia, que eu não citei no quadro anterior. Então, nós vamos conhecer cada um destes métodos aqui de diagnóstico de clamídia. Então, o exame direto é o exame que faz a detecção do micro-organismo ou de seu antígeno no material utilizado. E este exame direto, ele pode ser feito através dos métodos de coloração de Genza, imunofluorescência direta e imunoensaio enzimático. Então, vamos ver aqui como que é feito com a coloração de Genza. Então, é feita a visualização da clamídia nas células da pele, células epiteliais. É o exame mais útil, principalmente para o diagnóstico de clamídia, quando ela infecciona o olho, que é o tracoma. O material mais adequado é o raspado do olho. Ele é pouco usado porque precisa de microscopista experiente, também de bastante tempo.
para a execução deste método. Um outro método de exame direto, né, é a imunofluorescência direta, que ela detecta a bactéria através de reação de anticorpos monoclonais específicos. E esses anticorpos eles são marcados com substâncias fluorescentes. Os materiais mais apropriados para fazer imunofluorescência direta são raspado do olho, da uretra, do colo do útero, também aspirados do nariz e garganta e fluidos sinoviais, que são desses líquidos que tem entre as articulações, né? Um outro método de exame direto é o método imunoenzimático, né, que é o ELISA, que ele faz a detecção de antígenos clamidianos pela reação com anticorpos marcados com enzima. E os materiais mais adequados para fazer o ELISA são raspado de colo de útero e uretra, a urina. E quais são as desvantagens deste método? Que ele pode apresentar falso positivo, porque os anticorpos usados no teste são contra o lipopolissacarídeo da clamídia e podem reagir de forma cruzada com as bactérias gram-negativas. Então, esta é a principal desvantagem deste método aqui de exame direto, né, que é o imunoenzimático. E aí, como eu falei, nós temos o exame direto, aí o segundo que eu falei foi a cultura. Então, a cultura é o método padrão de referência do diagnóstico, né? Ela é feita através da inoculação em culturas de células susceptíveis, que vai se fazer o isolamento do agente, né? Após 1 a 3 dias, as culturas são identificadas e coradas, usando como revelador antígenos de substância fluorescente. Doutora, eu não entendi como que é isso. Se faz a cultura e se isola ali o agente, se isola ali a clamídia. E esse isolamento do agente, né, os materiais que podem ser usados para fazer o isolamento dessas bactérias são raspado do olho, raspado da uretra, raspado de colo uterino, do útero, pus do bubão, como eu falei, que são aquelas infecções que dão na virilha e pode tirar ali pus ali aquele gânglio que aparece na virilha inflamado. Suaves vaginais, né, meninas na puberdade, a gente vai pegar lá uma espátula lá e vai lá passar o suave, tipo um palitinho, vai lá tirar a secreção na região vaginal. Lavados de nariz e garganta, suaves retais, você vai lá no ânus, passa também é tipo um palitinho, uma espátula, vai lá e retira o material. Aspirados do epidídimo, né, que é fica ali no testículo, aí vai lá, aspira o epidídimo, do endométrio, do útero, né, e o raspado peritoneal e biópsias. Doutora, e como que é feita a coleta e o transporte destes materiais clínicos, né? Então, no caso da cultura, o material que é retirado para ser encaminhado para fazer o isolamento do agente, né? Fazer a cultura e isolamento do agente, eles devem ser mantidos e transportados entre 2 a 8 graus Celsius. E o ideal é que o tempo entre a coleta e o momento que esse material chega ao laboratório não ultrapasse um dia, né? Ultrapasse 24 horas. O ideal mesmo é coletou, encaminhou para o laboratório, né? Envio imediato. E, doutora, mas não dá para enviar assim em 24 horas para o laboratório, porque eu moro aqui no interior, a gente coleta aqui no interior e manda para outra cidade. Doutora, o laboratório não funciona sábado nem domingo e os materiais coletados na sexta-feira, o que é que nós vamos fazer? Então, se não dá para enviar até 24 horas para o laboratório, esse material que foi coletado para fazer o diagnóstico de clamídia, através do isolamento, da cultura e isolamento do agente, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos manter este material coletado em temperatura a menos 70 graus Celsius ou em temperaturas mais baixas e aí encaminhar logo que possível para o laboratório esse material. Ainda em relação à cultura, o material coletado para a cultura, né? Se for material, por exemplo, do olho, quais são os cuidados que nós vamos ter que ter? Como assim, doutora, do olho? Eu não falei em um vídeo anterior
que a clamídia pode dar tracoma. Pois é, então para a gente fazer o diagnóstico de tracoma, nós temos que coletar o material para poder encaminhar para o laboratório. Então, como é que nós vamos coletar este material? Então, na coleta de raspados, deve-se ter cuidado para remover as secreções, que elas podem ser tóxicas e podem contaminar as culturas. Então, quando a suspeita é tracoma, né, coletar o material da pálpebra superior. Então, a gente verte a pálpebra como está aparecendo aí na imagem, né? De preferência com um suave de algodão, que é para também quem está coletando não se contaminar, né? E aí vai lá com o suave de algodão, faz a coleta, segura lá e faz a coleta do material. Ah, doutora, mas nós estamos pensando não é em tracoma não, doutora, nós estamos pensando em conjuntivite de exclusão. Então, se tracoma, nós vamos coletar da pálpebra superior. A conjuntivite de inclusão, nós vamos coletar material da pálpebra inferior para poder fazer o diagnóstico. Então, o material vai ser encaminhado para o laboratório. Outros locais, como eu falei lá no início do vídeo, que nós também podemos coletar material para cultura, colo do útero. Então, como é que nós vamos fazer a cultura do colo do útero? Coletar material para poder fazer a cultura do colo do útero. Então, nós vamos introduzir o suave ou escova, 1,5 cm do colo. Então, a escova coleta maior número de células, né? Mas ela é mais invasiva, pode provocar sangramento, não deve ser usada em gestantes. Então, o ideal nestas situações é usar o suave. Então, tem aqui a imagem aqui, ó, mostrando ali, aí vai lá com a escovinha lá no colo do útero, introduz ali 1,5 centímetros, coleta o material, encaminha para o laboratório. E da uretra? Da uretra do homem, né? Para coletar o material para cultura, nós vamos introduzir o suave 3 a 4 centímetros da uretra e fazer movimentos giratórios, está aqui, ó, coletando o material. Depois que fizer os movimentos giratórios, aí esse suave ele vai ser colocado em um tubo e vai ser encaminhado para o laboratório. E na mulher nós vamos fazer uma coleta semelhante, só que nós só vamos introduzir esse suave 1 centímetro. Nós temos ainda também os testes moleculares, né? Nós temos a captura híbrida e os NATs, né? Que é a amplificação de ácido nucleico. Então, a captura híbrida é o método de amplificação de sinal que usa um sistema de microplaca. A reação é detectada por quimioluminescência. Já os NATs, né? Que é o teste de amplificação de ácido nucleico, ele pode ser realizado através de PCR, LCR, TMA. Os mais sensíveis e específicos, esses testes, né, os NATs são os mais sensíveis e específicos de detecção de clamídia, não dependem de micro-organismos viáveis, ou seja, mesmo que as bactérias estejam mortas, este exame é um exame seguro. Isso é importante porque, por exemplo, se o material for coletado e a gente tiver que correr rápido para o laboratório para poder entregar a amostra e não tiver um laboratório assim até 24 horas para poder entregar ou manter em temperaturas adequadas, neste teste aqui não tem essa necessidade assim tão grande. Por quê? Porque, como eu falei, ele não depende de micro-organismos viáveis para que o resultado dê positivo. Isso facilita até o transporte da amostra. E este teste, que é o NAT, ele tem substituído a cultura como teste padrão ouro. Outros testes que podem ser, outras amostras que podem ser analisadas por NAT são da uretra, do colo do útero, da vulva e vagina, do ânus e reto, do olho, né, suave do olho, amostras de primeiro jato de urina, esperma e também de tecido. A maioria dos NATs são aprovados pela FDA para os testes com amostra de primeira urina, cervicais e vaginais. Doutora, e em relação à coleta dos testes moleculares? É o que mais tem facilidade na coleta, que a própria pessoa pode fazer também esta coleta, né? Tanto na coleta, ele tem facilidade tanto na coleta, na manutenção do material ali, também no envio para o laboratório.
ele tem uma alta sensibilidade, permite autocoleta, ou seja, a própria pessoa pode coletar tanto o material da uretra quanto da região genital, vagina, pênis. Permite ainda o exame de urina, então a gente pode usar a urina para fazer o teste molecular. E aí quando termina, como eu falei, a gente coloca num tubinho para poder encaminhar para o laboratório, se for a própria pessoa que tiver coletado ou se for profissional de saúde, pode permanecer até uma semana em temperatura ambiente. E aí logo em seguida a gente envia o material para o laboratório. Em relação à sorologia, pode ser útil no diagnóstico de infecções crônicas e invasivas, principalmente naqueles pacientes que têm doença inflamatória pélvica, aquela que chega, doutor, eu estou aqui com uma dor no baixo ventre. Nos casos de linfogranuloma venéreo e também artrite reativa sexualmente adquirida. A sorologia é o método de escolha nos casos de pneumonia afebril do lactente, ou seja, o recém-nascido ele tem uma pneumonia, ele não está tendo febre, está tossindo bastante, a ausculta está vendo que realmente ele está com crepitação no pulmão, pede a sorologia de clamídia. Mas a sorologia ela é inadequada para diagnosticar infecções agudas da vulva, vagina e colo do útero. A sorologia isso por quê? Porque a sorologia só fica positiva depois de várias semanas a meses. Então,